Senhoras e senhores, uma boa noite especial a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, também pela Rádio FMZ, pelo público aqui presente. Em nome de Noel. Hoje o Noel está aí, Noel. Eu estava preocupado com você, hoje você retornou. Filho pródigo, né? Sempre a casa volta. Noel, um abraço. No seu nome, cumprimento todos vocês que estão no plenário, a mãe do Dixon que se encontra presente, os funcionários dessa Casa de Lei, todas aquelas pessoas que porventura possam estar acompanhando de alguma forma pelos meios sociais. Iniciamos neste momento a 9ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Gostaria que o primeiro secretário fizesse a chamada dos vereadores, por gentileza. Vereadores Alexandre Filete e Sargento Assis estão presentes. Vereadores Valdir Dias e Fernando Altoé estão presentes. Vereadores Yuri, Uliana e Alex Naz estão presentes. Vereador Wallace Rodrigues está presente. Vereador Carlinhos Minetti está presente. Vereador Dixon Freitas está presente. Havendo o número legal, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do dia 25 de março de 2025. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Como é de praxe, convido o nosso colega vereador Yuri para que possa proceder à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38 da Bíblia Sagrada. Gostaria que todos ficassem de pé, em posição de respeito, por gentileza. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O anjo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Como já é de costume, a votação da ata da sessão anterior. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 18 de março de 2025. Ata em discussão. Algum vereador fazer uso da palavra? Ata em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário manifeste por favor. Ata aprovada por unanimidade. Desta forma, convoco o servidor Alex Chivani para fazer a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 4/2025 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desvincular 30% da receita corrente da contribuição de serviço de iluminação pública até 31 de dezembro de 2025, nos termos do artigo 76b dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da outras providências. Justificativa do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desvincular 30% da receita corrente da contribuição de serviços de iluminação pública até 31 de dezembro de 2025, nos termos do artigo 76b dos atos das disposições constitucionais
da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e da outras providências. Considerando que a emenda constitucional 132 de 2023 alterou o ato de disposições constitucionais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, permitindo a desvinculação até 31 de dezembro de 32 das receitas do município relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vieram a ser criados até referida data. Considerando ainda o parecer consulta do parecer 31/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, admite-se a utilização dos recursos de arrecadação para outros custeios que não apenas os diretamente relacionados à iluminação pública, desde que limitados aos recursos de 30% da arrecadação e atendidos os demais requisitos previstos no artigo 76b do ato das disposições, na forma mencionada na instrução técnica. Considerando a necessidade do município de Venda Nova do Imigrante de alocar recursos com máxima discricionariedade, com o intuito de dar continuidade à prestação de serviços públicos adequados em prol da satisfação das necessidades da coletividade, considerando que a desvinculação de 30% da receita corrente proveniente da contribuição de serviços de iluminação pública não comprometerá os recursos necessários à manutenção e continuidade do serviço de iluminação pública, conto com parecer favorável de Vossa Excelência, aprovando o presente projeto de lei do Executivo, que visa desvincular até 31 de dezembro de 2025, 30% da receita corrente proveniente da contribuição de serviço de iluminação pública, inclusive da receita já arrecadada e do respectivo numerário existente no momento da publicação dessa lei. Ante o exposto, considero que o projeto se reveste de grande importância para o município, solicito que seja apreciado em regime de urgência, na forma prevista no artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. Certo que essa solicitação será atendida, renova os protestos de estima e apreço. Venda Nova do Imigrante, 20 de março de 2025, Dalton Perim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 5/2025, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e da outras providências. Justificativo do projeto. Encaminhamos à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que disciplina sobre a criação de uma nova lei sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, o CONDEMAS. Considerando que o Legislativo em vigor tem um número grande de conselheiros e que, na prática, estava havendo um número muito alto de faltas, o que dificulta o bom funcionamento do Conselho, estamos propondo uma mudança na estrutura com a finalidade principal de facilitar o funcionamento do Conselho e, via de consequência, melhorar o atendimento à população. Sendo assim, se faz necessário que o presente projeto de lei seja apreciado e aprovado por vossas senhorias para que a Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Territorial consiga prestar serviços condizentes com as necessidades dos munícipes. Assim, certo que estamos buscando o melhor para os munícipes, sempre visando o bem da coletividade, que pedimos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do projeto conforme apresentado. Venda Nova do Imigrante, 20 de março de 2025, Dalton Perim, Prefeito Municipal. Ofício número 2, Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviço, Indústria e Turismo. Ao excelentíssimo senhor presidente. Na qualidade de presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, Serviço, Indústria e Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, autorizado pelo ato 556 de 2023, venho-me do presente ofício enviar minhas sinceras congratulações pelo início deste ano de mandato, apresentar esse grupo parlamentar. A presente frente parlamentar tem como objetivo debater e fomentar nessa Casa de Leis ações e iniciativas que visam contribuir com o desenvolvimento do comércio do nosso Estado. Reconhecidamente, um dos setores que mais gera emprego e, consequentemente, que participa ativamente do desenvolvimento do nosso Estado. Dessa forma, nos colocamos à disposição dessa Casa de Leis para discutir questões afeitas ao tema e cabíveis no âmbito legislativo estadual. Aproveito o ensejo para cordialmente solicitar que nos seja encaminhado nome e telefone de pessoas que possam servir como interlocutor com esta frente parlamentar nos termos que se mostram pertinentes. Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Mazinho dos Anjos, presidente das frentes.
Ofício da Frente Parlamentar para Análise e Proposição sobre a Mudança Climática, ao excelentíssimo senhor presidente. Na qualidade de presidente da Frente Parlamentar para Análise e Proposições sobre Mudanças Climáticas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, autorizado pelo ato 717, venho-me do presente ofício enviar minhas sinceras congratulações pelo início desse novo mandato e apresentar a este grupo parlamentar. A presente frente parlamentar tem como objetivo debater e fomentar nessa Casa de Leis ações e iniciativas que visam contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas de mitigação dos riscos e adaptação socioeconômica necessária à transição da nossa sociedade para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, estabelecendo mecanismos eficientes para enfrentar seus impactos sobre a sociedade capixaba. Dessa forma, nos colocamos à disposição dessa Casa de Leis Municipal para discutir questões afeitas ao tema e cabíveis no âmbito legislativo estadual. Aproveito o ensejo para cordialmente solicitar que nos seja encaminhado nome e telefone de pessoas que possam servir como interlocutor com esta frente parlamentar nos temas que se mostram pertinentes. Na oportunidade, renovo o protesto e estimo a consideração. Atenciosamente, deputado Mazinho dos Anjos, presidente da frente parlamentar. A PAI, ofício número 14/2025, ao excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara de Vereadores de Venda Nova do Imigrante. A PAI de Venda Nova do Imigrante oficializa, através deste ofício, a participação da instituição no momento do uso da Câmara, em virtude da mobilização sobre as datas referentes ao dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, e no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Representarão a PAI de Venda Nova do Imigrante, a autodefensora da PAI, Maria Carolina Jubini Martins. Desde já agradecemos pela atenção indispensável, colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Ducila Falqueto, gerente geral da PAI de Venda Nova do Imigrante. Ofício Comunidade de Bicuíba. Em nome do presidente da comunidade de Bicuíba, agradecemos imensamente pelo empenho e dedicação da comunidade de São João Batista por ter abraçado a causa junto à comunidade da Bicuíba neste primeiro leilão em prol da construção da igreja de Santa Luzia. Agradece aos que doaram garrotes, aos que doaram valores em dinheiro, os que doaram prendas e aos que trabalharam intensamente antes, durante e depois do evento. Ao Padre Christian, que nos apoiou em nossa ação, e a todos que compareceram para brilhantar nosso evento, sem os quais não teríamos alcançado o êxito esperado. Muito obrigado a todos, comunidade da Bicuíba. Indicação número 27/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda da Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de melhorias na sinalização do cruzamento da Avenida 20 de Julho com a Avenida Miguel Zandonade, nas proximidades da Delegacia da Polícia Civil neste município. Justificativa: a presente indicação tem como objetivo aprimorar a segurança viária no cruzamento da Avenida 20 de Julho com a Avenida Miguel Zandonade, um ponto de intenso fluxo de veículos e pedestres. A sinalização existente é insuficiente para garantir a segurança dos que transitam pelo local, aumentando os riscos de acidente e conflitos no trânsito. Considerando que essa via está situada próxima à BR-262, o volume de tráfego é ainda maior, com a circulação frequente de veículos pesados, o que amplia a necessidade de sinalização clara e eficiente. A instalação de sinalização vertical e horizontal adequada, bem como a adoção de outras medidas de engenharia de tráfego, contribuirá significativamente para a organização do trânsito, a prevenção de acidentes e a mobilização urbana. Diante da importância dessa medida para a segurança da população, contamos com o apoio do poder público para atender à demanda e promover um trânsito mais seguro e organizado para todos. Câmara Municipal, aos 19 dias do mês de março de 2025, Carlos Alberto Minetti é o vereador que assina. Indicação número 28/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a aplicação de uma camada de fresa de asfalto ou revisão na rua Carmélia Del Pupo, São João de Viçosa.
Justificativa: a presente indicação tem por finalidade solicitar a melhoria da rua Carmélia Del Pupo. A via atualmente com pavimentação precária expõe os moradores às intempéries climáticas, resultando um acúmulo de lama em períodos chuvosos e poeira excessiva durante a estiagem. Tal situação acarreta transtorno significativo à comunidade local e potenciais problemas respiratórios. Diante do exposto, solicita a aplicação de uma camada de fresa asfáltica ou revisão na referida rua como medida paliativa até que a pavimentação definitiva seja realizada. Certo de contar com a vossa presteza, compromisso com a qualidade de vida dos munícipes, desde já manifesto meus agradecimentos. Câmara Municipal, aos 20 dias do mês de março de 2025, o Wallace Rodrigues de Souza é o vereador que assina. Indicação número 29/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário com assento nessa colenda de leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a melhoria da sinalização horizontal de trânsito nas localidades São João de Viçosa e Camargo. A presente indicação visa solicitar a realização de serviços de pintura e repintura da sinalização horizontal de trânsito em diversas vias dessas localidades, medida justificada pela preocupante situação atual. Observa-se a ausência de sinalização em pontos críticos, onde diversos trechos carecem de qualquer tipo de marcação horizontal, comprometendo a segurança de pedestres e condutores. Em outros pontos, a pintura de sinalização encontra-se severamente desgastada, tornando-se praticamente invisível, em alguns casos simplesmente desapareceu, dificultando a leitura da marcação, aumentando o risco de colisões e outros incidentes. Além da pintura e reimpintura, é imprescindível que a sinalização horizontal seja adequada às normas técnicas de trânsito, garantindo a padronização e a eficácia da marcação. A adequada sinalização horizontal é um elemento crucial para a segurança viária, pois organiza o fluxo de veículos e pedestres, orienta os usuários das vias e aumenta a visibilidade das vias, especialmente em condições climáticas diversas ou durante a noite. Diante do exposto, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências para a realização dos serviços de pintura, reimpintura da sinalização horizontal de trânsito, priorizando os pontos mais críticos e garantindo a adequação às normas vigentes. Em caso deste serviço não ser de competência do Poder Executivo Municipal, que essa demanda seja repassada aos órgãos competentes para que juntos, Poder Executivo e Legislativo Municipal, possamos cobrar e fiscalizar em prol do bem comum para todos os munícipes. Certos que contamos com a vossa presteza e compromisso com a segurança da população, desde já agradecemos. Câmara Municipal, aos 20 dias do mês de março de 2025, vereadores que assinam: o Wallace Rodrigues de Souza e Carlos Alberto Minetti. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, objeto, balancete da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, janeiro de 2025, origem, Poder Executivo Municipal, relatório, balancete do mês de janeiro de 2025, em análise, encontra-se devidamente regular. Parecer do relator, balancete em apreciação, encontra-se com as receitas e despesas devidamente distribuídas, atendendo dessa forma às normas da contabilidade pública, quando as dotações estão de acordo com a lei orçamentária anual. Por fim, as despesas efetuadas no mês de janeiro de 2025 se encontram especificadas de forma clara e transparente. Diante do exposto, vota pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 12 de março de 2025, João Batista de Assis, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após análise, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 12 de março de 2025, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, Dixon Freitas dos Santos, secretário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, objeto, balancete da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, janeiro de 2025. Poder Legislativo Municipal, relatório, balancete no mês de janeiro de 2025, em análise, encontra devidamente regular. Parecer do relator, o balancete em apreciação encontra-se com as receitas e despesas devidamente distribuídas, atendendo dessa forma às normas da contabilidade pública. Quanto às dotações, estão de acordo com a lei orçamentária anual. Por fim, as despesas efetuadas no mês de janeiro de 2025 se encontram especificadas de forma clara e transparente. Diante do exposto, vota pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 12 de março de 2025, João Batista de Assis, relator. Parecer da comissão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a análise, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 12 de março de 2025, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, Dixon Freitas dos Santos, secretário. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex, pela leitura.
Nós vamos agora adentrar na ordem do dia, verificando a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, convoco o servidor Alex Chivani para proceder à leitura da matéria para discussão e votação na ordem do dia. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 66/2024, ementa, autoriza a celebração de convênio entre o município de Venda Nova do Imigrante e a Agência de Regulação de Serviços Públicos, autarquia do regime especial vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, SEDES, e da outras providências. Origem, Poder Executivo Municipal. Relatório, projeto de lei em análise tem como objetivo celebrar um convênio entre o município de Venda Nova do Imigrante e a Agência Reguladora de Serviços Públicos para que a agência regule, controle e fiscalize os serviços de saneamento básico englobados à gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana. A justificativa da presente projeto informa que a formalização do convênio proporcionará a estrutura regulatória e técnica necessária para aprimorar a prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Parecer do relator, o projeto de lei apresentado encontra-se devidamente amparo no aspecto legal e constitucional, não demonstrando em seu bojo qualquer tipo de vício. Portanto, sem maiores delongas, entendo que o projeto de lei está revestido das formalidades legais, estando apto à aprovação na forma apresentada. Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2025, Carlos Alberto Minetti, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de lei 66/2024, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, relator, João Batista de Assis, secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Em primeira discussão, o projeto de lei número 066/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a celebração de convênio entre o município de Venda Nova do Imigrante e a Agência de Regulação de Serviços Públicos, ARSPS, autarquia de regime especial vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, SEDES, e da outras providências. Projeto em discussão. Algum vereador fazer uso da palavra? Projeto de lei número 066/2024 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei número 066/2024 em primeira votação, aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, nós não temos outro projeto para ser discutido nesta data. Eu gostaria de pedir aos nobres colegas vereadores autorização para que Núbia Altué faça uso da tribuna. A gente vai convidar, vou convidá-la aqui, e ela pediu um espaço para poder se manifestar sobre a situação do autismo. A Núbia, ela também é uma frequentadora da possível associação, que está na iminência de registro. Depois você me corrige, Núbia, se eu estiver equivocado. Então, gostaria de pedir autorização, se os nobres colegas vereadores estiverem de acordo, permaneçam como está, ok? Yuri, por gentileza, possa recepcionar a Núbia, por gentileza, a Núbia pode se dirigir ao plenário, por gentileza. Possa fazer uso, Núbia, da sua explanação, da forma que você se preparou para tal. Isso é muito importante para que nós, vereadores, nós, público presente, inclusive todos os munícipes de Venda Nova do Imigrante, para que nós possamos ficar mais interagidos sobre o assunto, que a gente possa participar mais e também ajudar nesses momentos de muita dificuldade, às vezes, que a gente encontra na formação de uma associação ou dentro dos deveres que ela possa trazer a cada associado. Fique à vontade. Cumprimento a todos os vereadores, na pessoa do senhor presidente, as autoridades presentes, funcionários dessa Casa de Leis, público presente e aos que estão acompanhando essa sessão virtualmente, desejando a todos uma boa noite. Hoje estou aqui representando inúmeras famílias de nosso município.
para falar um pouco sobre o autismo. Na próxima quarta-feira, dia 2 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007. E no Brasil, em 2018, este dia também passou a fazer parte do calendário brasileiro oficial como Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Esta data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas que apresentam um transtorno do espectro autista, mais conhecida com a sigla TEA. Começo dizendo que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por alterações na comunicação, seja na linguagem verbal ou não verbal, na interação social e no comportamento, apresentando ações repetitivas, hiperfoco e restrições de interesses. Entretanto, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a desenvolverem repertórios funcionais para uma vida independente. Indivíduos com TEA podem e devem conquistar seu lugar na sociedade, porque eles têm aptidões e habilidades. Compete à família, à sociedade e ao Estado propiciar as condições necessárias para que eles consigam desenvolvê-las. Também é importante destacar que o autismo, até mesmo por não ser uma doença, mas sim uma condição, ele não tem cura, de modo que os tratamentos visam ofertar maior qualidade de vida e autonomia ao indivíduo. Este fato é de reconhecimento geral. Inclusive, o Ministério da Saúde, em seu portal na internet, assim registra, abre aspas, o TEA não tem cura, mas o diagnóstico precoce permite o desenvolvimento de práticas para estimular a independência e a promoção da qualidade de vida e acessibilidade para essas crianças. Fecha aspas. Mas ainda que seja reconhecido pelo Ministério da Saúde, a importância do diagnóstico precoce, sendo primordial para o desenvolvimento dos indivíduos com este transtorno, este é o primeiro dos desafios enfrentados pela família. Porque é grande a dificuldade de alguns profissionais da área da saúde em fechar o diagnóstico, dada a variação das características e, por isso, classificado como espectro. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. E, ao contrário de pessoas com outras síndromes, como a síndrome de Down, o autista não possui características que podem ser identificadas pelo olhar. Por isso, o autismo é considerado uma deficiência oculta. E é comum autistas com baixo nível de suporte ouvirem a expressão, nem parece autista. A frase é equivocada, justamente porque, além de não existirem características físicas que ajudam a identificar o autismo é um espectro. Quando falamos em espectro, queremos dizer que nenhum autista é igual ao outro e que cada um vai representar a diversidade do transtorno de forma única. Ninguém parece autista, apenas é. Em seguida, enfrenta-se a busca pelo tratamento. Há um déficit no serviço público, no atendimento multidisciplinar que eles necessitam. E quando a família possui condições financeiras, a criança recebe o atendimento. Mas na grande maioria dos casos, as famílias não possuem condições porque o tratamento é caro. Quando a família tem plano de saúde, também enfrenta dificuldades, visto que há casos em que o plano descredencia algumas clínicas ou profissionais e encaminha para outros locais, suspendendo de forma abrupta o atendimento do indivíduo, o que causa enorme sofrimento e possibilidade de regressão no quadro clínico, dada a quebra do vínculo terapêutico. Há carência no fornecimento dos medicamentos corretos pelo Sistema Único de Saúde.
E ainda quando precisamos adquiri-los, às vezes, nos deparamos com a ausência de alguns medicamentos nas farmácias, tornando ainda mais custosa a aquisição, dada a escassez na oferta. Precisa-se de urgência na inclusão efetiva das pessoas com autismo nas escolas ou qualquer outro espaço, porque inclusão é diferente de integração. Precisa-se de urgência da inclusão efetiva das pessoas com autismo nas escolas ou qualquer outro espaço, porque inclusão é diferente de integração. Integração significa apenas a inserção das pessoas na sociedade. Corresponde, portanto, ao simples acesso à infraestrutura social existente, ficando a cargo da própria pessoa se adaptar ao meio, o que está errado, porque seria adaptação da pessoa. Já a inclusão social pressupõe a adoção de medidas que propiciem o efetivo acesso daqueles que estão em condições de desigualdade em relação aos demais. Corresponde, portanto, ao dever da sociedade modificar a estrutura vigente para incluir todas as pessoas, visando a equiparação de oportunidades, ou seja, a adaptação do meio. Essa mudança de paradigma se relaciona com a premissa de que a deficiência não é um problema associado à pessoa, mas antes um fato da vida. Dessa forma, a deficiência só irá representar um obstáculo ao pleno desenvolvimento das potencialidades individuais se o ambiente social não permitir que a pessoa exercite suas capacidades. Cuida-se da premissa de que deve ser observada pelo Estado, seja promulgando uma lei, criando uma política pública ou proferindo uma decisão judicial. Em termos diretos, o direito de inclusão social demonstra que, sob nenhum aspecto, o problema da deficiência está na pessoa. O problema sempre está no ambiente social, que não está desenhado para que a pessoa com deficiência viva de maneira isonômica em relação às pessoas sem deficiência. Para isso, as instituições de ensino precisam se adequar e, mais, colocar em prática a garantia ao efetivo acesso, como a elaboração de um plano educacional individualizado, com adaptação curricular, a contratação de profissionais capacitados, a formação constante dos profissionais, a criação de salas sensoriais, ou seja, precisa-se urgente de entender que o acesso à educação é de todos, e não apenas de uma parcela da sociedade. Compete à escola se adaptar para receber todos os seus alunos, sejam eles com ou sem deficiência. Falo isso porque a Adriana Liz Frisman, pedagoga e doutora em educação, conduziu uma pesquisa que analisou os dados de matrícula de alunos com deficiência no Brasil, em parcela do estado de São Paulo, para verificar as condições de ingresso e permanência desses alunos na escola. Os números apontam uma parcela ainda pequena de alunos matriculados no ensino médio e no ensino profissional, aliado a uma concentração maior nas primeiras séries do ensino fundamental. Na visão da autora, abre aspas, se considerarmos os dados de matrícula por etapa de ensino, observaremos também que elas são mais numerosas nos primeiros anos desse nível de ensino. Isso significa que os alunos não progridem para as etapas e níveis subsequentes, como mostram os dados relativos às matrículas no ensino médio e no ensino profissional. O que impediria os alunos de frequentar os demais níveis de ensino? Ainda, depoimentos de professores e gestores do município, assim como de pais de alunos, apontam dificuldades na inclusão, principalmente quando a criança não é independente e precisa de cuidados especiais, ou quando apresenta problemas de comportamento ou de comunicação, que requeiram a participação de outros profissionais. Quando esses profissionais existem, cuidadores, professores de educação especial, muitas vezes eles dividem a sua carga horária entre vários alunos e outras escolas. A situação no ensino médio, por sua vez, reflete o problema do acesso ao conhecimento, levando-se em consideração o fato de que a deficiência intelectual
concentra a maior quantidade de matrículas entre os tipos de deficiência. Observa-se que grande parte desses alunos permanece no ensino fundamental e depois frequenta a EJA e as instituições especializadas. Fecha aspas. Os dados de matrícula escolar de alunos com deficiência, analisados pela autora, indicam um aumento progressivo do atendimento, mas a distribuição dos alunos entre os níveis de ensino expõe um quadro que ainda prima pela desigualdade. Em outra pesquisa realizada por mestres das Universidades Federais de São Carlos, em São Paulo, e Universidade Federal de Sergipe, doutoras Marta Moraes Minatel e Terma Simões, onde atuaram com 20 famílias de indivíduos com autismo, com idade variando entre 3 e 18 anos, com o objetivo de analisar a experiência de inclusão escolar, do grupo analisado, 15 foram matriculados no ensino regular, mas apenas 5 permaneceram. Dentre os motivos relatados pelas famílias para a desistência das escolas regulares, destacam-se o preconceito e a exclusão dentro da própria sala de aula, o despreparo da escola em receber o filho e lidar com os comportamentos exibidos pela criança, e as constantes reclamações em relação ao filho, ressaltando a sua agitação e dificuldade em aprender. De acordo com as autoras da pesquisa, quando a criança consegue adentrar o espaço escolar, recebe-se a criança para cumprir o que está na lei, mas sem realizar a inclusão de fato. Observa-se, portanto, que pessoas autistas enfrentam discriminação e barreiras em todos os setores da sociedade. Nos sistemas de saúde, de assistência social, na educação, no acesso ao emprego e em vários outros espaços. Em recente estudo, intitulado Retratos do Autismo no Brasil em 2023, realizado por 2 startups, Genial Care, a maior empresa que aplica tecnologia em saúde da América Latina, especializada no cuidado e desenvolvimento de crianças com TEA, em parceria com a Tismo.me, primeira empresa tecnológica especializada na saúde 360 graus da pessoa autista, trouxe a estimativa mais atual de que existem no Brasil 6 milhões de pessoas com TEA. Essa estimativa foi calculada com base em dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e dizem que 1 em cada 36 pessoas está no espectro do autismo nos Estados Unidos. É fundamental destacar que o aumento no número de pessoas autistas se deve em grande parte ao progresso da ciência, que se empenha em estudar e compreender esse transtorno. Além disso, graças aos avanços científicos, as informações relacionadas ao TEA tornaram-se mais acessíveis. Um dado importante dessa pesquisa é a respeito do suicídio entre pessoas autistas. Pesquisas científicas apontam para um número 8 vezes maior na tentativa de suicídio feita por autistas em relação à população em geral. É, sem dúvida, uma questão de saúde pública que deve ser tratada por governos e sociedade com atenção e urgência. Por isso, precisamos falar sobre o tema. Aliás, não pode ter medo de falar e nem se cansar de repetir. Deste modo, ter um mês voltado para o assunto é de suma relevância para que fontes de informação e conhecimento sobre o transtorno possam ser propagadas, para que esses indivíduos tenham acesso ao diagnóstico, ao tratamento adequado, à educação inclusiva e a todos os recursos que garantam, dentro do potencial de cada um, sua autonomia, independência e felicidade. Porque cada pessoa autista é única e merece ser compreendida, respeitada, onde a sociedade e os espaços sejam preparados e adaptados para receber esses indivíduos. Que haja mais empatia, menos exigência para que elas se adaptem e se comportem segundo os padrões impostos. Que possamos ter mais espaços públicos ou privados para receber todas as pessoas, sejam com ou sem deficiência. É fundamental que as famílias recebam acesso a informações personalizadas para o caso do seu filho.
além de orientação e apoio para superar todos os obstáculos. Com esse objetivo é que está sendo criada a Associação pelos Direitos dos Autistas de Venda Nova do Imigrante, composta de famílias e apoiadores da causa. A princípio, um espaço de acolhimento, de informação e troca de vivências e experiências. Mas no tempo necessário, possa se tornar um centro de referência no tratamento das pessoas com autismo, oferecendo serviços médicos, terapias, assistência, inclusão escolar e social para crianças, jovens e adultos. Para que isso se torne viável e uma realidade, precisamos do apoio da sociedade como um todo e contamos com o apoio dessa casa. Precisa-se de políticas públicas eficazes, a fim de garantir o acesso e a permanência dos autistas em todos os setores da sociedade, a começar com campanhas permanentes de conscientização para romper paradigmas e preconceitos. Aliás, a função dos nobres vereadores vai muito além da atribuição de criação de leis. Também é dever fiscalizar a atuação e o cumprimento pelo Poder Executivo dos direitos e as garantias já vigentes às pessoas com autismo. Destaco que nós não queremos privilégios, mas tão somente respeito, dignidade, oportunidades inerentes a qualquer cidadão. Por fim, deixo o convite àqueles que se identificarem com a causa para virem participar da associação que está sendo criada em nossa cidade. E em nome de todos que hoje compõem o grupo, eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigada. Núbia, parabenizar pela sua fala. Gostaria que você permanecesse conosco, pode ficar por gentileza. Fica aqui conosco e depois na explicação pessoal, talvez alguém possa fazer alguma pergunta pertinente. É um prazer tê-la conosco aqui. Você bem disse, né, da grande dificuldade dessa gama de fatores, né, que vai levar a um determinante comum, que é ter um direito como outra pessoa qualquer. Você bem disse na explanação aí, que a situação pública ela tem que dar suporte, né, às pessoas, desde a detectação do espectro até o direito dela realmente, né, de todo esse aparato. Mas nós também temos que pensar numa situação preventiva. E nesses dias eu estava ouvindo uma entrevista do presidente dos Estados Unidos, né, o atual agora, onde ele reporta uma grande preocupação com o número de autistas que está acontecendo no mundo afora. É um pouco assustador. E qual é a causa disso? É uma questão genética, é uma questão alimentar, é uma questão que envolve todo isso. Então, aí vem a ciência para poder nos dar uma informação mais exata. Quem sabe a gente ter, além do diagnóstico, ter um tratamento eficaz, né, para principalmente as crianças que são as mais envolvidas nesse caso. Tá? Então, parabéns aí pela fala. Talvez depois, no final, eu te concedo a palavra, né, para você poder, as suas considerações, aí você aborda o assunto, senão vai ficar um pouquinho extenso, tá bom? Então, nesse contexto, a Núbia bem disse, no dia 2 de abril, nós comemorando o Dia Mundial, né, voltado aí por uma questão de conscientização do autista, e também nessa caminhada, em termos de podermos dar um reforço a isso, né, um conhecimento. O dia 6 de abril haverá a caminhada, né, que está sendo promovida aí pelo Paulo Eusébio, que também faz parte da possível associação que está se formando. Dia 6/4 em Vitória, vai haver uma caminhada lá. Então, se alguém tiver interesse e queira participar, está se colhendo assinaturas para saber o número de pessoas que porventura tem interesse, para poder talvez disponibilizar um ônibus para poder levar o pessoal. Então, se alguém tiver interesse, possa perguntar aqui na Câmara Municipal, assista mais ligado a isso, que possa levar ao conhecimento do Paulo, se alguém tiver algum interesse. Então, nesse contexto, e passando agora para a explicação pessoal, eu convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra, o Alisson Rodrigo de Souza, vulgo Lacraia. Boa noite, rádios ouvintes, internautas, público presente nesta casa. Núbia, primeiramente quero te agradecer e te parabenizar por esse belíssimo relato que você deu aqui, chamando a atenção de nós, do poder público, que é o executivo e o legislativo. Então, quero deixar meus agradecimentos
não só você como membro da associação, a toda a associação que me abraçou quando, em momento algum, eu não omiti em estar junto com vocês. E pode contar sempre comigo. Estarei sempre à disposição e o que der e tiver no meu alcance, farei o possível e o impossível para poder atendê-los. Deixa eu só falar uma coisinha que eu recebi agora, Valdir. A nós 9 vereadores, recebi um comunicado agora, que a empresa, Fernando, a empresa Vagalume, vai fazer um paliativo quinta e sexta. Eles vão pegar todos os pontos que estão apagados dentro do município, para poder fazer um apanha geral e acabar com esse transtorno. Aqui está apagado, lá está apagado. Então, eles vão fazer um paliativo quinta e sexta e contam com nós, vereadores, e também com os munícipes, que qualquer ponto que esteja apagado, que se direciona à Secretaria de Obras, para que eles vão fazendo um cronograma para poder passar para a Vagalume. Então, Fernando, foi muito bem a sua impertinência na fala, bacana, parabéns. É isso aí, a gente tem que fazer para somar. Então, quer dizer que sua fala está dando resultado. E não só a sua, quanto os servidores que estão trabalhando através disso daí. E deixar meus agradecimentos a todos, munícipes, a todos, vereadores, e que qualquer ponto estratégico que esteja necessitando de uma melhoria de energia, que passe para a secretaria. Eu acredito que lá no e-mail da prefeitura tem um número da Secretaria de Obras e que todos os munícipes nos ajudem a trabalhar para ver um município melhor. Então, eu bato nessa tecla há 4 anos atrás, continuo batendo, tem que ser impertinente e cobrar. Então, quero deixar meus parabéns a todos e graças a Deus está dando certo. É sinal que dá resultado. Em nome do Edivan Minete e Daniel Calimã, quero deixar uma boa noite especial a todo o munícipe de Venda Nova do Imigrante e a minha filhota que está ali, Sarinha, né, meu amor? Olha lá, 2 Sara, uma perto da outra. Então, Edivan Minete e Daniel Calimã, meu boa noite especial para você e para todos os munícipes. Ô, Pepe, eu vou ser impertinente nessa rua Carmélia Delpup. Você pode estar mostrando, gurinha mesmo, eu fiz uma indicação e pedi que fizesse um paliativo, ou com a fresa, ou com o Revisol. Justamente, aonde está o barro, Pepe? Fazendo favor. Devido à chuva de agora de tarde, graças a Deus que papai abençoou a gente com essa chuva, mas esse transtorno é frequente, tá vendo? Ali tem uma rua na lateral, que é a Carmélia Delpup. Então, lá atrás, nessa entrada, lá atrás, a prefeitura adquiriu um terreno. Então, nada mais do que justo pedir ao secretário, ao prefeito, que pudesse fazer um paliativo. Porque não só a chuva cria esse transtorno, ela enseca também. Que quando dá um vento, não sei se vocês repararam, do lado tem uma loja de veículos. Eu acho que o gasto dele de água mensal é muito mais caro do que a energia. Entendeu? Então, prefeito, desde já vou te agradecer, não só você quanto o secretário. Se puder fazer um paliativo ali, é de grande valentia para nós. E também, agora de tarde, aconteceu outro problema. Quero parabenizar a equipe de obras, que ontem e hoje fizeram uns cortes de árvore ali por trás, na beira-rio. Quem segue o Polentão?
Quero deixar meus parabéns, mas vou fazer uma crítica somativa. Eu acho que o servidor que estava fazendo a poda da árvore é trabalhador. Quando você tem que falar, você tem que falar, Fernando. É trabalhador, mas ele não tem o curso adequado para estar exercendo a função que ele estava fazendo. E lá na rua em São João, olha lá, ó, é ali onde tem a passarela. Eles falam a Rua do Sapo, mas vou me atualizar direitinho para me saber o nome daquela rua ali. Eu acho tão feio, Rua do Sapo. Ali tem uma passarela que agora de tarde, olha lá, ó, através de uma chuva, ó, precisou de ser interditado, porque no meio daquelas árvores passa um fio de alta tensões. Na legislatura passada, eu fiz uma indicação que fizesse a poda de todas as árvores em torno dessa rede que se estende dali até sair na ponte do lado de cá, onde foi feito o alagamento da ponte. Então, parabéns, do lado de lá cortou, agora tem que acionar a EDP e juntar com a secretaria para poder fazer esse trabalho bacana dali para dentro. Tá vendo? Agora aquela comunidade, aquela região do lado de lá do rio, no momento eles estão sem energia. Por quê? A prefeitura e a Defesa Civil não podem fazer nada ali agora, porque passa o fio de alta tensão e pocou. Provavelmente está passando energia na passarela. Então, quero agradecer ao Lucas, que é da Defesa Civil, passou lá, botou a fita zebrada, interditou, e graças a Deus não aconteceu nada. Então, secretário, se puder fazer esse paliativo, a verdade eu vou pedir um paliativo na comunidade inteira amanhã, não só lá quanto a Viçosinha. Acredito que caiu muitas árvores. Quem passar no asfalto daqui para lá, em frente ao Cuicasbar, na BR, vocês vão ver que desceu muito barro ali, e tem muito barro. Mas tá bom, Papai do Céu mandou a chuva para nós, é o que nós estávamos precisando. Vou ser impertinente em outra também, que se fala das pinturas de faixas da comunidade de São João. Olha lá, eu acredito que vocês já estão vendo ali, que ali é o posto Venturim. Você segue reto para você sair na Viçosinha. Na legislatura passada, foram lá, zebraram, pintaram, para que os caminhões à noite não parassem ali. Porque, infelizmente, atrapalha, tira a visibilidade de quem vem do asfalto e entra para o posto, e de quem sai da lateral para ir para o asfalto. Não quero que guarda vai lá, dá multa nem nada, mas eu acredito que se ali tiver marcado, eu acredito que eles vão respeitar mais, porque é preciso disso daí. E constantemente tem gente me pedindo, e hoje quero pedir ao secretário, já deixei indicação, que vocês façam um paliativo, se não for da competência de vocês, acione o DENIT, para que a gente possamos fazer uma melhoria. Os estacionamentos estão bacana, mas tem lugares que precisa de ser feito um paliativo, a pintura. Em frente à igreja de São João, tinha o radar e a faixa de pedestre. Apagou. Tiraram o radar e apagou a faixa de pedestre. Então, eu acho que... Amanda, faz um favor para mim. Envie um ofício para o DENIT pedindo que façam a faixa de pedestre em frente à igreja de São João de Viçosa, na BR-262. Depois eu vou ver o quilômetro e te passo direitinho. Então, gente, é bacana quando a gente sobe na tribuna e vê as coisas e fala, mas não é só a gente que trabalha, é o povo. O povo pede e a gente tem que obedecer, tem que reivindicar por eles. Vou dar outra coisa, vou dar outro ponto. Aqui, na subida, quem vai para o clube? Quem vai para o clube? Teve uma moradora que me passou uma demanda e que está precisando.
Servidora, mais uma vez, que mande um ofício para a PM, para fazer a retirada daqueles carros que tem ali. Que o carro não tem tranca e praticamente já está virando casa de... Você já sabe de quê, né? Então, infelizmente, é isso que acontece. Ah, mas você mandou tirar meu carro estava assim. Não. Rapaz, senhor presidente, só mais um minutinho, para não vencer os nossos prazos aqui, nem o meu. Que mande o ofício lá para a PM, para poder fazer a retirada daqueles carros naquele local. E já conversei com o secretário Ivanildo, para poder fazer uma limpeza. Está muito feio ali. Está muito vergonhoso, infelizmente. Está muito vergonhoso. Então, gostaria que fizesse uma limpeza bacana ali. Querendo ou não, nós estamos dentro do centro. E tudo que está na lateral da margem da BR é a primeira coisa que os turistas chegam e vê. Então, eu gostaria que o secretário olhasse com carinho e fizesse um paliativo ali. E quero deixar meus agradecimentos a ele, porque tem várias demandas que estão sendo realizadas e ele está se desempenhando em fazer. Então, você tem que dar mérito quem trabalha. Se não trabalhar, eu chego aqui e falo. E não dê mais uma boa noite a todos, meu muito obrigado. Núbia, continuo com a minha fala. Se precisar da minha humilde vereança, estou à disposição. Dia 3 de abril, audiência pública em Afonso Cláudio. E gostaria que vocês se fizessem presente, tá? Vereadores, munícipe, é muito importante. Porque não só vai discutir a segurança pública de Afonso Cláudio, mas de Venda Nova, Conceição. Assis, é que hora? Às 18h30, em Afonso Cláudio. Quem puder estar presente, vai ser de grande valia, tá? E deixo meus agradecimentos a todos, meu muito obrigado. Sandro, congresso amanhã, hein? Seja que o Papai do Céu abençoe para nós. Capacitação para os vereadores. Estamos juntos e misturados. Meu muito obrigado, fique com Deus. Obrigado, vereador. Só justificando aí a ausência do Valdir e Yuri, eles têm um compromisso agora, tá, Núbia? Principalmente você que está presente, não é desfeita do vereador não, porque já tinha outros compromissos para eles poderem atender lá. Dessa forma, o Yuri seria o próximo, então, como ele não está presente, passo a palavra para Alex Nasberudi. Fazer uso da tribuna, por gentileza. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Sandro, Assis, Dixon. Em nome do Carlinho, cumprimento meus colegas vereadores. Em nome da Amanda, cumprimento a todos os funcionários desta casa. E uma boa noite também, em nome da Núbia, seja bem-vinda, tá? Noel voltou, né? Noel deu saudade. Uma boa noite a todos, rádio ouvintes, os amigos internautas que estão aí também no Instagram. Então, vamos lá. Hoje eu quero deixar aqui mais uma vez, final de semana aconteceu em Santa Teresa a segunda etapa da Copa Capixaba de MTB. Como a maioria aí que está acompanhando as redes sociais, eu falei aqui também quando ocorreu a primeira etapa, né? A Associação de Ciclistas de Venda Nova está tendo um grande desempenho, trazendo bons resultados para a cidade. Vou falar rapidinho. Dentro dos resultados, Marcelo Fábio Ferreira, 4º lugar na categoria Master B1 Pro. Pedro Henrique Filete, 1º lugar, categoria Sub-30. Marcos Henrique, 3º lugar, categoria Sub-30 Sport. Gabriel Leal, 4º lugar, categoria Sub-30 Sport. Ana Júlia Vieira, 3º lugar na categoria Sub-30 Feminino Esporte. Fábio Ferreira, 2º lugar, categoria Tanque Sport. Fabiano Vieira, 1º lugar, categoria Sub-45 Esporte. Graziela Cassini, 3º lugar, categoria Master Feminino Pro. Silvana Dona, 3º lugar, categoria Master Feminino Esporte. E Leônio Falqueto, 4º lugar, categoria dupla masculina.
é com grande prazer que eu trago esses dados, porque todos nós sabemos, eu vou reforçar a minha fala, do número de atletas com alto potencial que a gente tem na nossa cidade. Isso daqui hoje, que eu falei, é no MTB. Lembrando que a gente tem a galera do futebol, tem a galera também da moto, do enduro, tem a galera do karatê, a galera do jiu-jitsu, enfim, a galera do vôlei. São várias potências que a gente tem em todos os esportes. Agora, eu gostaria, né? Eu estive presente, Carlinhos, Lacraia, domingo no leilão que aconteceu lá na comunidade de São João. E o Sandro chegou lá, eu já tinha ido para o meu futebol. Queria parabenizar a todos os envolvidos no leilão em prol da construção da igreja Santa Luzia da Bicuíba. Um evento muito bacana, muitas pessoas, e assim, é disso que a gente precisa, né? A comunidade envolvida, a comunidade abraçando as causas e em prol de fazer o bem a todos. Agora, eu gostaria de, em nome do secretário de Saúde, Tadeu Sossai, e do Maxwell Zulcão, gerente de transporte, quero agradecer por terem atendido meu pedido essa semana, por mais que foi em cima da hora, mas só que, infelizmente, questão de saúde, a gente não escolhe a hora e nem o local. Tiveram prontamente atenderam o meu pedido, tá? Fica aqui o meu agradecimento. Agora, em nome do Padre Christian, acredito que vocês já estão acompanhando aí na rede social, no dia 30 de março, no domingo, às 6 da manhã, vai estar acontecendo a Caminhada da Misericórdia. Para todas as pessoas que tiverem interesse, vai ser um momento aí de muita fé e um momento para praticar uma atividade física também, que a caminhada deve dar uns 6 km mais ou menos. Vai ser a saída da Igreja Matriz às 6 horas da manhã, com destino à Comunidade da Saúde. Lá vai ter um café da manhã, aguardando a todos que estiverem presentes na caminhada. E na volta vai ter transporte para trazer as pessoas. Às vezes tem muita pessoa que quer ir, porém não sabe como vai voltar. E para você ir caminhando e voltar caminhando também não é fácil, né? Então fica aqui o convite a todos, lembrando que vai ter o transporte de volta. Agora, vou fazer um pedido aqui. Quero agradecer ao secretário de obra, Ivanildo, por também atender. São muitas demandas, a gente sabe, não é fácil, é muita cobrança, mas eu quero deixar aqui mais um pedido para ele também. Para ele poder olhar com carinho a estrada da Tapera. Eu já mandei uma mensagem para ele, já pedi, só que eu também entendo que a demanda é muito alta. E eu peço mais uma vez que todos os munícipes tenham paciência, porque ele tem que atender a cidade como um todo. É a minha comunidade, mas nem assim eu estou ali cobrando ele todos os dias. Eu sei que ele vai colocar no planejamento dele, e se Deus quiser, o mais breve possível, ele vai lá atender minha comunidade também. Porque fizeram a manutenção lá, fizeram a rede e o asfalto cedeu, está muito perigoso naquela curva da clínica Nova Perspectiva. As pessoas que vêm sentido Tapera para o centro estão tendo que jogar na contramão. Então eu peço carinhosamente para ele, se puder dar uma atenção antes que aconteça o pior. Porque eu mesmo passo ali várias vezes e jogo na contramão, porque o desnível no asfalto dá uma pancada, que seja na moto, no carro, ou até mesmo uma pessoa de bicicleta vai sair fora do buraco. Então, antes que aconteça um acidente, possa acontecer o pior, eu gostaria de reforçar o meu pedido para ele. E agora, eu gostaria de pedir uma indicação, Amanda, fazendo favor, em relação a pinturas de faixas de estacionamento.
tanto para carro quanto para moto. Mais propriamente na rua Giobes Andonade, Rua da Alegria e Avenida Pedro Minetti. Por que eu estou citando essas 3 ruas? Porque ali são ruas que ligam a escola Liberal Andonade e a EMEI Vila Betânia. Então, o fluxo ali, nos horários de pico, seja o horário de chegada dos alunos, o horário do almoço e o horário da saída, os ônibus estão tendo dificuldade para poder estacionar, para a criança ou descer para ir para a escola ou para a criança embarcar para poder ir para casa. Está muito complicado, então assim, as pessoas também que trabalham ali na redondeza têm que ter um pouquinho mais de noção, né? Sabe que ali o fluxo é muito alto nesses horários, não é fácil você manobrar um ônibus ali naquelas ruas apertadas. Então assim, fica aqui o meu pedido, tá? Ao Ivanildo, se puder dar um jeitinho aí, ou colocar uma placa ali para poder, pelo menos, só o ônibus escolar poder estacionar ali, porque já vai diminuir bastante o problema que os motoristas estão tendo em relação àquele pedaço ali de rua. Do mais, fica aqui o meu agradecimento. Núbia, precisar da gente, tá? Como lacraia, o que a gente puder fazer dentro da legalidade, eu também estou à disposição. E meu agradecimento a todos e uma boa noite e uma boa semana. Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador Antônio Fernando Altoé para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, Núbia aqui presente, funcionários dessa casa, Sara e Amanda aí presente, ouvindo as reivindicações dos vereadores, colegas presentes, Lacaia, o Carlinho e Alex, continuei firme com a gente, e o público presente. Hoje está aí o professor Profeta, né? Veio aqui conversar com a gente sobre uns projetos interessantes. Em nome dele, eu cumprimento a todos que estão aí presentes. E também nossos rádio ouvintes. Presidente, só para falar do Ivanildo. Ivanildo hoje assumiu um compromisso de cortar aquela árvore. Eu já tinha conversado com o Dalto e o Ivanildo no dia da enchente. Aquela árvore na beira-rio, ela comprometia, se não fosse cortada, ela podia tombar, que estava com o peso todo para dentro do rio, e deslocar toda a rua. E hoje, infelizmente, agora de tarde, teve alguém reclamando do corte. É porque as pessoas às vezes vê só a beleza da copa, mas não vê o estrago que poderia fazer ela tombando para dentro do rio. E tinha toda a possibilidade, porque está os galhos todos voltados para dentro do rio. E com isso ia tirar todo o calçamento. Então, muitas vezes você faz uma benfeitoria e causa, para quem não está por dentro dos assuntos, né, causa um transtorno de entendimento. Mas expliquei para a pessoa e tal, ela acabou entendendo. E não é só aquela não, vai ter outras árvores na beira-rio também, e vai ter que fazer o corte, senão vai comprometer o calçamento, né, de ir e vir. Infelizmente, às vezes, a árvore nasce sozinha, ou alguém planta com uma boa intenção, mas depois vem um transtorno. E eu creio que tem várias oportunidades, depois da prefeitura, fazer uma campanha de reflorestamento nos lugares adequados, com mudas e tudo. Eu creio que eles já estão pensando nisso para o futuro. Mas dizer que, para quem... Você não tem como comunicar com toda a população de um feito. E as críticas chegam. O Lacraia falou de São João, lá da rua, né? Fala da Rua do Sapo, né? Porque no passado não tinha calçamento e ficava aquela coisa e pegou. Ali tem que fazer um desbaste total, do início ao final, sem dó, sem pena, porque ali tem os moradores. Aquelas árvores, se não for cortada, uma hora vai cair em cima das casas. Ah, mas é bonito. É bonito até que estiver tudo de pé, certinho, que não dá um temporal, não tem uma tempestade. Na hora que cair em cima de uma casa de alguém,
e dá uns danos materiais só, tudo bem, pode causar outros danos. Então, mais um motivo das pessoas às vezes fazer crítica, mas vai ter que cortar sim. Independente de se for apaixonada por árvores ou não, ali não tem condições de continuar aquelas árvores pegando na rede elétrica e correndo o risco de cair nas casas dos moradores. Infelizmente, vai ter que tomar uma atitude radical, urgente. Então, essas coisas, muitas vezes, tem que levar para a comunidade, fazer uma reunião com a liderança, para não sair atravessadas as coisas. Aí eu acho que o apoio vai ser unânime, porque deu para ver o perigo agora, uma pequena tempestade de hoje, de chuva, já causou esses danos. Então, a gente tem que ter um pouco de ser ponderante nas coisas. Eu queria dar os parabéns à nossa associação da PAI, né, que dia 21 foi o dia das pessoas com síndrome de Down, e falar para que eles continuem sempre fiéis aos compromissos com essa parcela da população. Eles fazem muito bem feito. Também, dia 22, foi o dia das águas. É que a população cada vez se comprometa mais na qualidade das águas, né? Preservando as nascentes, preservando os rios, deixando de jogar entulhos e poluindo cada vez mais. Então, cada dia que passa, a gente tem mais necessidade de águas limpas. E muitas vezes a gente vê na porta da casa da gente jogando lixo dentro da água, jogando resto, pneus. Isso é uma prática absurda, mas existe no nosso município. Essas coisas têm que passar pela educação. Se na educação, nas escolas, formar bem o cidadão enquanto criança, provavelmente ele vai ser um adulto consciente. Mas eu creio também que os próprios pais deveriam ensinar no dia a dia, principalmente quem no interior e quem mora perto de um rio. Você vai na Vila Betânia hoje, você chora de tanto entulho jogado. Não foi trazido pela enchente, foi jogado de propósito. Tá? É visível aquilo. Isso deixa a gente muito triste, porque alguém vai ser prejudicado com essas badernas, com essa sujeira que foi jogada no rio. E dar os parabéns aí ao Sargento Assis, juntamente com a Núbia e toda a sua equipe, que estão querendo e vão conseguir formar a associação dos autistas. Isso é importante para dar um direcionamento mais adequado às pessoas que necessitam dessa atenção especial. E do mais a mais, agradecer a presença de todos que vêm aqui presente e os nossos ouvintes. Uma boa noite a todos, um bom trabalho a todos. Obrigado, vereador. Convido o vereador Carlos Alberto Minetti a fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar, Núbia, e pelos esclarecimentos que você fez aqui hoje, dizer que meu mandato está à disposição de vocês. Tá joia? Também quero fazer igual o nosso ilustre vereador Alex, agradecer o secretário de Obras pela demanda que já foi resolvida ali na Vila São Miguel, e aproveitar para agradecer o secretário Tadeu, o secretário Gilberto, o secretário Tiago e o secretário Kika, que toda vez que eu precisei de esclarecimentos, eles me atenderam prontamente. Então fica aqui meu agradecimento a todos os secretários. E por fim, sendo bem sucinto, senhor presidente, eu participei, na verdade, eu participei de uma reunião na semana passada de uma demanda que vem se arrastando há muito tempo lá no bairro que é popularmente chamado o Morro do Marajá, mas eu vou me atentar ao residencial do Bosque, que é uma demanda que é de estacionamento ali, uma demanda antiga. Eles já fizeram um protocolo lá em 2015 pedindo melhorias. Estou aqui com um monte de assinatura. Fizeram um protocolo também em 2018 pedindo melhorias naquele trânsito de acesso ali. Por fim, agora nesse mês, ao dia
11/3, fizeram um boletim de ocorrência falando da dificuldade que é ali do acesso de ir para o bairro. Uma dificuldade antiga, estou falando aqui coisa de 2015, então a gente marcou, eles pediram para marcar essa agenda com o prefeito, senhor presidente, e o prefeito se sensibilizou e vai estar fazendo algumas mudanças ali. Pepe, por gentileza ali. Não, Pepe, a fotografia primeiro dos estacionamentos dos carros parados em lugar proibido. Você imagina isso aí, vereador Wallace, você todo dia com problema de você chegar na sua casa. Aí você escuta assim, mas ali eu preciso estacionar porque eu preciso levar o doente, alguém no pronto-socorro, e eu entendo perfeitamente. Só que a gente tem que pensar também no pessoal, na população que mora lá em cima, entendeu, presidente? Então, a gente está aqui exatamente para resolver essas demandas, esses problemas. Então, como eu falei, o Dalto foi muito atencioso e falou que vai resolver. Troca a foto, por gentileza, Pepe, isso. O Dalto vai fazer uma intervenção no estacionamento que já existe lá em cima, que está todo fechado. Isso, onde o Pepe marcou de branco lá, ele vai reabrir aquele estacionamento ali para poder ter mais vaga, né, que hoje está tudo super lotado ali, o pessoal está usando as vagas voluntárias. E nessa reunião que participou, que foi eu, o prefeito, o presidente Cleto também estava presente e membros ali do bairro. Foi falado, o Cleto já autorizou e o prefeito agora vai conversar com o proprietário, onde o PP fez aquela linha amarela ali. A ideia é abrir uma rua ali, aonde tem o terreno do hospital, saindo, pegando um pedaço da propriedade que, se eu não me engano, é do Zandonade. Então o Dalto foi bem solícito e já começou a conversa com o Cleto, que já autorizou, e uma conversa com o pessoal do Zandonade, ver se há essa possibilidade de abrir essa rua aí para melhorar o fluxo e aumentar o nível de estacionamento de veículos ali. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passo a palavra para Dixon Freitas dos Santos, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Gostaria de estar cumprimentando a mesa, presidente Sandro, Núbia hoje, seja bem-vinda. Cumprimentar os funcionários dessa casa, em nome da Sara, e os meus nobres colegas vereadores. Cumprimentar o plenário, em nome da minha mãe, sempre presente. Essa semana faz aniversário, deve ter festa para a gente aí. Flávia, pastor Flaviano, Sabrina, Jéssica, Giovanni, Valadão, Noel. Hoje a gente tem a presença de Edson, como o Fernando falou, profeta. Profeta, para quem não sabe, mãe, ele foi um dos que me incentivou a entrar na política também. Ele sempre falava isso comigo e agora está aí. Ele é um futuro candidato também, que eu já sei que ele está doido para vir, mas a gente pede sempre a sua colaboração, profeta, com a sua inteligência, sua experiência, a sua sabedoria, que quem te conhece já vê seu trabalho, um filósofo aqui em Venda Nova. Aí a gente agradece, seja sempre bem-vindo aqui na Câmara para estar presente com a gente. Falar sobre a situação Núbia da associação, muito louvável a sua fala. Quando você fala inclusão, claro que tem umas mães ali, né? Acredito que Sabrina, Flávia, Jéssica são mães, né, de autista, não sei mais alguém. Para a gente que, no meu caso, que não tem filho, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm. Só que hoje a gente está vendo uma situação tão grande que eu não sinto nem que vai ter dificuldade de ter inclusão, sabe por quê? Na minha cabeça, a cada 30% de criança, alguma tem algum tipo desse déficit, alguma situação dessa que foi mencionada por você. Então, a gente acaba aprendendo dentro de casa, né? E essas pessoas têm que aprender o tipo de educação para poder espalhar isso na comunidade. A dificuldade maior hoje são implantar esses cargos, né? Que tem que ter a situação dos cuidadores, a situação na escola, que é relacionada ao ensino. Porque hoje tem muita gente com vários tipos. Antigamente, eu não sei se é o dia de hoje, você apresentou os estudos aí, eu não sei se a ciência que não identificava há anos atrás, né?
Aí hoje ela está identificando muito mais rápido, mas o grau é muito elevado de gente com alguma patologia dessa situação de autismo. Então, querendo ou não, todo mundo vai ter isso próximo de sua casa, sua residência, vizinho, nas escolas. Então é um sistema de educação mesmo. E o poder público, como governo estadual e federal, tem que ver essa questão mais relacionada à educação. Porque a inclusão com praças, isso acaba que automaticamente as pessoas tendo esse auxílio nas escolas e das famílias, automaticamente não vai ter essa dificuldade de estar se incluindo, não, porque todo mundo tem um conhecimento. Claro que existem pessoas que acabam vindo para atrapalhar, mas a inclusão, acho que não que vai ser tanta dificuldade, sim promover essas políticas públicas para estar dando suporte a essas pessoas. Claro que tem umas que têm um grau maior de dificuldade, aí fica um pouco mais complicado. Eu quero fazer um apelo, vocês da associação, a gente tem que tentar, nós vereadores, sociedade civil presente aqui, a gente tem que incluir muito mais gente nessa associação. Quanto mais gente nessa associação, vocês que conhecem os pais, né, Sandra, a gente pode deixar aqui a câmara aberta, como sempre foi, para fazer reunião, mas absorver mais gente. Quanto mais gente na associação, fica uma situação mais forte para impactar, para ter um movimento maior, para ficar bem mais respaldado. Então, hoje, na minha fala aqui, eu uso, para quem esteja em casa assistindo, como os rádios ouvintes, os internautas, para poder estar somando. Eu acredito que não precisa ser pais, né, para entrar na associação. O Assis tomou frente aí, bacana, Assis, parabéns, que chamou o pessoal. Então, eu faço um apelo para as pessoas que puderem estar participando, que aí a gente já começa a disseminar essas informações, que aí não vai ter tanta dificuldade para o futuro. Quero parabenizar vocês por estar correndo atrás, muito boa a sua fala, explicativa, o pessoal presente, vão disseminar isso aí para a gente ter esse conhecimento para, num futuro, as coisas melhorarem. Se você for parar para analisar, a gente já está um pouco atrasado com isso. Vocês que são pais, vocês veem as dificuldades que né? Aí é uma situação chata, que aí toda vez tem que ficar correndo atrás de alguma coisa. Existem tratamentos, mas tem tratamentos que oneroso, é muito caro. Então, a associação vai correr atrás disso para todo mundo ter um bem-estar melhor. Então, mais uma vez, parabéns e muito parabéns pelas palavras que você falou aqui, Núbia. Hoje de tarde a gente fez uma visita na Pastoral da Saúde, eu e alguns vereadores, presidente Sandro, Fernando Altoé, Carlinhos estava lá presente também. Como na outra semana a gente tinha ido nas voluntárias do hospital, agora a gente marcou com a Pastoral da Saúde, foi muito bacana. Quem tiver a oportunidade de ir lá estar conhecendo, a gente acompanhou todo o processo de secagem de folhas, até fazendo as cápsulas lá. Eles estão com a ideia de comprar uma máquina agora que faz 25 mil cápsulas por hora, alguma coisa assim, que no futuro eles vão estar vendendo isso até na internet, através de marketplace. Cerca de 80 voluntários estão ativos lá hoje na Pastoral. Então, quem puder estar conhecendo, é um trabalho muito bacana e que tem gerado muito resultado. O Thales, que é o farmacêutico responsável, apresentou os dados lá para a gente, junto com a tia Sila, que ela tem 36 anos de pastoral, tem um conhecimento enorme. Então, ela explicou muito para a gente lá, é um trabalho muito bacana. Quem tiver oportunidade, basta estar indo lá conhecer. Só reforçar o convite do Alex sobre a caminhada de domingo. Você esqueceu de falar, Alex, que depois, quando chega na saúde, tem uma missa, tá? Não é só chegar lá e vir embora, não. Tem que ficar na missa, aí depois voltar. Como ele já falou aqui, convido a todos, que é um movimento bacana para estar fazendo uma caminhada. A gente vai estar lá, Alex, pode ter certeza. Você me dá um suporte lá. Amanda, pronto para fazer uma indicação aí? Ano passado, eu e a Amanda trabalhávamos no executivo, ela ia para a rádio, o prefeito falava, anota aí, Amanda, para passar para o Dix. Aí agora mudou, eu estou aqui, eu peço para a Amanda para passar para o prefeito agora. Existe uma calçada da Fiat Pódio, ali de Bananeiras até São João. É uma obra muito bem feita, todo mundo usa aquilo ali para caminhar, só que está dando muito atrito entre ciclistas e pedestres ali. Então, eu queria fazer um executivo, fazer uma indicação para o executivo, está vendo uma possibilidade de estar dividindo aquilo, fazendo uma ciclovia ao lado. Eu não sei qual que é o tamanho ideal ali da calçada que seria,
Só que como muitos ciclistas e pedestres usam ali de Bananeiras até São João, está dando desgastes, já chegou para mim reclamações de gente discutindo, porque um fala que é para bicicleta, o outro fala que é para pedestre, e acaba que muita gente usa aquilo para trabalhar e para fazer exercício. Então, por ser do lado da BR, eu não sei se vai ter que ter autorização do DENIT, mas eu queria estar falando com o executivo para estar vendo essa possibilidade de estar fazendo essas duas vias ali, quanto de pedestre para fazer a caminhada, quanto de ciclista. Que, como eu falei, além dos exercícios, vem muita gente de bicicleta para trabalhar de São João para cá e daqui para lá, que é um trajeto, se eu não me engano, dá uns 6 quilômetros. Teria que confirmar o certo. Aí a gente sabe que o executivo, quando dá essas chuvas, o trabalho aumenta, mas se eles puderem estar olhando isso com carinho, não é uma demanda minha, e sim são contribuintes que questionaram. 7 quilômetros, o vereador Lacraia está mencionando aqui que é 7 quilômetros. Então, para encerrar, como o vereador já falou, amanhã eu, presidente Sandro, vereador Wallace e o Yuri Uliana, que já foi embora, a gente vai estar participando de um congresso estadual dos vereadores lá em Guarapari, será de quarta a sexta-feira. Alguns outros vereadores não vão poder ir por causa de compromissos, mas eu creio que vai ser um negócio muito gratificante para a gente estar adquirindo conhecimento, para poder estar aplicando aqui dentro do município. Aí, semana que vem, a gente está passando aqui as informações que a gente absorveu lá para estar destrinchando aqui no nosso município. E do mais, quero agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer Núber, representante da associação, e fica aqui meu apelo, quem puder estar participando, vai ser muito bem-vindo para somar com o pessoal, para ter uma representatividade maior. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Convido o vereador João Batista de Assis para fazer uso da tribuna. Sargento Assis. Eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do nosso presidente Sandro. Gostaria de cumprimentar os funcionários dessa casa na pessoa do Alex. Tá? Na pessoa do Alex, eu cumprimento a todos vocês que são imprescindíveis para o nosso trabalho. Gostaria de cumprimentar o pastor Fabiano, em nome de todas as autoridades religiosas do município que têm nos acompanhado. Gostaria de cumprimentar também o senhor Valadão, que diurnamente está aqui acompanhando as sessões da Câmara, e isso para a gente é muito importante. E gostaria de cumprimentar todos os envolvidos com a causa dos autistas, onde a gente tem alcançado aí diversos benefícios. E em nome da Núbia, eu gostaria de agradecer todos pais, professores, psicólogos, médicos, vereadores que estão envolvidos nessa causa. Cada um tem se dedicado, cada um tem feito o que pode para que a gente alcance esse resultado. E lá a gente tem uma variedade de profissões, de formações, e todas são muito úteis, são muito bem-vindas. Em continuidade à questão do autismo, que no dia da conscientização do autismo, dia 2 de abril, ele será comemorado pela AMES, que é uma associação, com a caminhada de 2025. A empatia hoje e sempre. A empatia é quando a gente se coloca no lugar das pessoas e imaginar o que eles estão vivendo aí diante dos quadros de inclusão. Essa concentração ela vai ocorrer no dia 6 de abril, com às 8 horas, com saída prevista para as 8h30. A referência é lá na Pierre de Lamejá, Praia de Camburi, em Vitória. Então, estão todos convidados. Vocês podem estar fazendo contato com a Assis, com o Paulo, com qualquer um dos membros da associação, que a gente, após ter confirmações, a gente vai buscar a possibilidade de um transporte. Ok? Gostaria de aproveitar para agradecer ao Aleph, ao Anthony, a minha esposa Andréia, que tem abraçado essas causas, tem me dado força, tem me respeitado, para que eu possa me dedicar. Que às vezes a gente divide o tempo da família com as pessoas que passam a ser parte da nossa família. Então eu quero aqui deixar bem claro o meu agradecimento à minha família. Amanda, por gentileza, eu gostaria que você anotasse para a gente uma indicação ao prefeito municipal que realizasse manutenção em todas as estradas do bairro Brambila, inclusive limpeza de caixa seca.
o local encontra-se intransitável. Haja visto que não há naquela comunidade, né, naquele bairro, nenhuma rua calçada. E aqueles contribuintes, pagadores de impostos, merecem um pouquinho de consideração. Então eu peço encarecidamente ao nosso prefeito que estenda a mão para aquela comunidade. Posso passar outra? Outra indicação, você vai ter muito serviço essa semana, hein? A segunda indicação é solicitar a retirada dos quebra-molas nas 2 vias laterais à Escola Liberal Zandonaide e substituí-las por faixa de pedestre elevada. É uma demanda do antigo conselho de escola, onde alguns pais param sobre o quebra-mola, não é isso, Noel? Para pegar seus filhos, entre outras coisas. Isso aí torna o local inseguro. Tendo uma faixa de pedestre, vai trazer mais segurança e facilitar o acesso. E até mesmo a questão de fiscalização. Só complementando, o Wallace comentou sobre o veículo que estaria abandonado, foi o senhor? E que solicitasse a polícia para fazer o procedimento. Existe uma resolução que, se esse veículo estiver lá mais de 30 dias, é cabível. Em continuidade e finalizando, há um movimento que está acontecendo não só no município de Venda Nova, mas em Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Venda Nova e Conceição, onde a Câmara Legislativa de Venda Nova do Imigrante tem tomado a frente. Em parceria com a Assembleia Legislativa, a gente está buscando a audiência pública pela segurança pública dos nossos municípios. Quem tem acesso às estatísticas, fica lá assim bem transparente, o aumento, por exemplo, do número de homicídios na nossa região, de 6 passou para 14, de 2023 para 2024. Apreensão de entorpecentes, de 5,340 kg para quase 13 quilos. O aumento de violência doméstica, Lei Maria da Penha. E, às vezes, as pessoas acham que está tudo normal. Não está. E um dos mecanismos para que a gente possa melhorar a condição, a segurança dos nossos munícipes, é a ampliação do número de policiais. Hoje, a nossa companhia que atende esses 4 municípios trabalha com cerca de 25% a menos do efetivo previsto. E com ampliação para batalhão, e ela ainda permanecendo nessa questão de 25% abaixo do previsto, nós teríamos um aumento de 50 policiais. Vocês não imaginam a importância que é 50 policiais. Tem município que 10 policiais faz o policiamento de todo o município, durante os 30 dias, 24 horas. Nós, com 50 policiais, nós poderíamos ter ali no Caxixe um DPM 24 horas, que aquela comunidade também merece. Poderíamos ter mais viaturas para atender. São João poderia voltar a ter o destacamento que já teve. Eu tive o prazer de trabalhar lá no passado. E é uma comunidade grande, uma comunidade forte, e que merece ser tratada com respeito nas questões de segurança. Então, eu reitero aqui o convite a todos que estão nos ouvindo. No dia 3 de abril, é uma quinta-feira, 19 horas, para que esteja nessa audiência pública. A gente tem parcerias com autoridades de nível estadual e todas elas estão abraçando a causa. O presidente da Assembleia Legislativa vai estar presente, entre deputados, prefeitos, comandantes. Então, vai ser um momento marcante. E eu acredito que, se a gente demonstrar que realmente a gente precisa de segurança, a gente vai ser respeitado. E não só o vereador Assis, como os demais colegas, nós somos abordados por pessoas aí no dia a dia, reclamando às vezes de um furto, de um atendimento que ele merecia e não obteve, porque às vezes foi buscar ajuda
e não conseguiu. E é o momento da gente mostrar que a gente não está satisfeito com a situação. E tem que ser uma fala unânime, é estar presente. Estando presente, a gente vai alcançar os nossos objetivos. E se for providenciado o transporte, eu faço questão de estar mencionando nas nossas redes sociais, peço ao presidente autorização para informar também aqui pelo site da Câmara, para que vocês possam dar o nome e participar. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Passo a presidência para Vossa Excelência para que eu possa fazer uso da tribuna. Assuma a presidência, com a palavra, vereador Alessandro Filete. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, Nubem, muito obrigado pela presença. Presidente, Dixon, todos os presentes aqui. Quero dizer ao profeta que você vai ter que vir aqui fazer algumas previsões, nós estamos precisando. Então, vai se munindo de informações aí. E nesse contexto de se munir de informações, Dixon disse bem aqui a questão que nós iremos aqui em 4 vereadores participar do Congreves, esse congresso que haverá em Guarapari, que abrange em nível estadual todas as câmaras municipais do nosso estado. Isso é de grande importância. Por que eu estou falando isso? Logicamente, as pessoas vão ficar sabendo que a gente se desloca do nosso município para participar, e nós estamos participando de vários contextos dentro da política, sendo que sem isso a gente não consegue trazer informação, a gente não fica munido, pelo qual é a mesma situação da gente entrar numa escola sem saber nada e a gente buscando através dos nossos professores aquilo que nós iremos apresentar de resultado no futuro próximo. Então não há entendimento, não há ciência pelo qual a gente não possa adquirir sem a gente buscá-la aonde a gente possa, tendo essas oportunidades. É lógico que isso tem custo, é lógico que a sociedade paga por isso, mas nós estamos fazendo isso para que nós possamos trazer em benefício ao nosso município de Venda Nova. Então gostaria de fazer essa fala tão importante. Hoje nós tivemos uma abordagem, uma reunião muito importante, pelo qual estivemos presentes, tanto a Câmara Municipal como o Prefeito Municipal, junto com órgãos do DENIT, na pessoa do Romeu, que é o superintendente daquele órgão, também o superintendente Marcel, da PRF, que abrange toda a região, inclusive Venda Nova, como inspetor, e ali foi abordada uma situação que já é muito antiga. Eu disse isso numa gravação que eu fiz pelo Instagram, quem acompanha lá, para poder entender melhor. O que isso quer dizer? Vai impactar muito o nosso município de Venda Nova do Imigrante numa situação interna, Nosso município é cortado por essa BR-262 e é logicamente que ela vai trazer algum impacto nessas obras que, porventura, se tudo correr bem desta vez, o ano que vem, aparentemente irá se concretizar essa licitação. Essa licitação vai ser diluída em 5 etapas, vai ser licitado no primeiro momento as 3 primeiras e Venda Nova está incluída entre elas. O vereador Carlinhos estava lá comigo hoje, pude perceber isso. Então, vereador Lacraia, vereador Dixon, vocês fizeram uma abordagem lá em São João de Viçosa, Lacraia, pelo qual os moradores realmente reivindicam uma situação de fluxo, para poder adentrar na comunidade lá da Viçosinha. Dixon bem disse da importância de uma ciclovia que já vem sido discutida a longas datas, que sai daqui principalmente da Fiticola até São João. Eu creio que o gestor não vai atender esses pedidos no momento, visto que existe esse projeto da BR que contempla a sua duplicação. Então seria talvez uma imprudência de construção de algo que a gente não sabe ainda ao certo onde vai abranger essas rodovias. Então fica aí só uma dica, porque vocês não puderam estar presente na reunião, então é só para esclarecimento mesmo. Claro que na situação que o Lacraia apresenta, talvez um paliativo resolvesse realmente. Fique à vontade, vereador. Presidente, só para esclarecer, a gente estava lá hoje e é uma obra gigantesca, e contempla lá, vereador Assis, toda a lateral, tanto embaixo como em cima de Venda Nova inteiro, com ciclofaixa, com passarela, vai melhorar as laterais
todas, entendeu? Então é uma obra gigantesca que vai melhorar muito para a Venda Nova. Obrigado, presidente. Claro, fique à vontade, vereador, quando assim desejar. Só para vocês terem ideia, uma previsão orçamentária do custo dessa obra em torno, me corrija se eu estiver errado, Carlinhos, em torno de 8 a 9 bilhões de reais. Então, esse trecho que envolve Venda Nova, segundo Romeu, é o mais custoso e dificultoso de poder se concretizar, mas a tecnologia está aí para poder atender, e nesse mesmo sentido, até eu fiz explanações na sessão passada a respeito de um requerimento que nós fizemos, um ofício, ao DENIT, contemplando aquela situação em frente ao supermercado Pagoto. Então, já sabemos que ali vai ter, logicamente, um trevo, e aqui vocês vão ter a oportunidade de participar através de audiência pública, que é um ato que vai acontecer posteriormente, para que vocês possam entender esse projeto. Não cabe nesse momento, devido ao tempo, eu ficar falando detalhes, mas é uma obra que vai impactar muito o nosso município aqui, então tem que ser tratada com muito carinho, se ela acontecesse, tomara a Deus que sim. Então, profeta, quem sabe, você faz uma previsão aí, se isso vai ou não vai dessa vez, mas temos que ser otimistas, logicamente. Nós também tivemos numa reunião, a Carla, ela também trabalha no Correio, responsável por toda aquela logística dos Correios, na central dos Correios de Vitória. Tivemos lá eu, vereador Carlos Minetti, vereador Alex, vereador, quem mais estava lá no dia? Assis, perdão. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvir também num desejo da própria comunidade, e há também nosso legislativo na absorção pela municipalidade daquela área do antigo Correio, como já foi mencionado aqui na tribuna em sessões passadas. Então, ela diz que existe sim a possibilidade muito grandiosa do município absorver aquele imóvel para que ele possa utilizar. Isso é de grande importância, como já foi mencionado pela minha pessoa até naquele momento passado. Gostaria aqui também de agradecer na pessoa do Chico da Vendap, pelo leilão lá de São João de Viçosa, toda a comunidade que se envolveu. Nós sabemos que é em prol de uma situação religiosa, logicamente, mas de grande importância para o nosso município e principalmente para a comunidade de Bicuíba. Então fica aqui o nosso agradecimento, desejando desde já os parabéns a todos os envolvidos e colocando a Câmara Municipal à disposição de todos vocês da comunidade de Bicuíba e São João de Viçosa. Logicamente, também gostaria de mandar um abraço lá para os professores lá do Instituto Caminhos da Razão, Faísca e Fumaça. Eu tive com eles lá um bacaníssimo trabalho daqueles meninos lá, e a gente não tem ideia do número de pessoas que eles estão atendendo lá agora e precisam realmente de um suporte. Já coloquei a Câmara à disposição, então gostaria de deixar o abraço e também as portas abertas a você, se porventura estiver me ouvindo, para que possa fazer uso até da tribuna aqui para uma explanação, que todos possam estar interagindo com o trabalho de vocês. Mais uma vez gostaria também de reforçar o pedido ao nosso prefeito municipal, e numa situação dessa porventura que aconteceu hoje, logicamente a gente agradece a Deus a chuva, ela é muito bem-vinda, mas num horário os ônibus deixam as crianças nas comunidades, e eu já venho pedindo aqui para que possamos fazer aí as indicações pertinentes para abrigo dessas crianças, e já deixo aqui mais uma. Lá na comunidade de Santo Antônio da Serra também existe essa problemática para a construção de um abrigo para esses meninos, porque está ficando muito expostos ao sol e chuva. Isso aí num dia igual hoje, uma chuva de vento com tempestade, imagina a situação dos meninos e dos pais, muito complexa, para que o gestor possa olhar para essa situação com muito carinho. Foi dito aqui também pelo Fernando, situações que abarcam o nosso município, e principalmente questões climáticas, que eu acabei de mencionar aqui uma situação de chuva, e nós iremos vivenciar situações de fortes emoções da agora em diante sobre essa situação climática. E o que isso quer dizer? Justamente numa situação de corroborar nessas idas e vindas, principalmente do Legislativo, em consonância com o Executivo, em busca de soluções. E nós tivemos presente, mais uma vez, numa situação que houve em Vitória, abordando esse tema das questões climáticas no nosso mundo, no nosso país, no nosso estado e também no nosso município.
irá impactar diretamente a todos nós. Como foi dito aqui por o vereador Lacraia, lá em São João, né, muita lama, né, nas ruas, e de onde está vindo essa lama? Aí vem as políticas públicas, bem definidas pelos gestores, né, não é fácil. Eu vou dizer aqui, não quero de forma nenhuma cercear o direito de ninguém, mas se nós, enquanto gestores, também não nos preocuparmos com o nosso município, de agora nós vamos sofrer ainda mais as consequências futuras. O que eu quero dizer? Lá foi abordada uma situação e o nosso prefeito decretou situação de emergência por um fato que ocorreu principalmente na Tapera, que todos sabem, e ali no bairro Minete, lá principalmente atingiu até a casa de um dos vereadores aqui, do Valdir, é aquela questão ali do rio. Então, o que adiantaria lá fazer uma contenção no rio, se nós não tivermos políticas públicas que abarcam o município como um todo? Está acontecendo no nosso município situações de invasão, né, nesse sentido de construções não planejadas no nosso município, né? As pessoas estão construindo muito desordenado, né? Não tem acesso adequado, não tem água, não tem esgoto, não tem infraestrutura, e depois o órgão público paga muito caro por isso, porque quando acontece esse tipo de problema, é logicamente a prefeitura que vai ter que desenrolar isso no atendimento às pessoas. Mais uma vez eu quero dizer, não estou aqui criticando, muito pelo contrário, todo mundo tem direito, mas que se faça de uma forma, né, que possa ser ordenada, né, que possa ser acompanhada pelas legislações que nós temos no nosso município para tal. Quando isso não acontece, nós não temos controle sobre as situações que irá acontecer, principalmente nessas situações climáticas. Então nós precisamos unir forças para que nós possamos realmente fazer políticas públicas, né, praticá-las e fiscalizá-las da melhor forma possível, para que nós possamos minimizar impactos que nós iremos sofrer da agora em diante. Então, mais uma vez, desejar a vocês uma boa noite, todos os que estão presentes, e eu faço a fala final depois, em momento oportuno. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao presidente Sandro. Obrigado, Sargento Assis. Agora eu acertei, né? Núbia, eu vou te conceder um tempo de 5 minutos para que você possa fazer suas explanações finais, suas considerações, seus agradecimentos. Então, fique à vontade, né, dentro desse espaço, para depois a gente fazer o nosso encerramento. Tá ótimo. Obrigada. Eu vou me ater a responder o seu questionamento, porque o assunto ele é bem amplo. Então, eu vou me ater a responder o seu questionamento com relação a um número expressivo de diagnósticos, né, mais recentes de autismo. Então, a ciência ela vem há algum tempo estudando o assunto, e a gente tinha, há muitos anos atrás, diagnósticos equivocados, como esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, os estudiosos, né, a ciência ela relata que havia sim os sintomas, havia sim as características, mas não tinha o diagnóstico mais preciso. Ainda bem que a gente tem a ciência, ainda bem que a gente evoluiu nesse sentido. Essas pesquisas que eu indiquei, eu autorizo, inclusive, a disponibilizar no site da Câmara. Eu encaminhei para cá, inclusive, toda a minha fala, porque se as pessoas se interessarem em ler os estudos, né, na íntegra, eu acho que é muito válido, porque eu sintetizei ali os dados mais importantes e relevantes, mas traz números bem expressivos e uma gama de informação. Então, tem todas as pesquisas nessa minha fala, as fontes. Então, se a Câmara quiser disponibilizar no site, acho que é válido, para a população poder se inteirar. E a fala do Dixon com relação à questão da educação, ela foi muito apropriada. E aí eu digo por quê? Porque nossos filhos passam metade do dia no ambiente escolar. E a outra metade, na grande maioria das vezes, quando a gente tem condições de proporcionar o tratamento, eles estão em terapia. Porque precisa fazer as terapias para poder eles evoluírem. E as escolas, e aqui eu preciso dizer que a educação como um todo, independente de crianças, de alunos com ou sem deficiência, a educação precisa ter um olhar mais os gestores precisam olhar para a educação com outro olhar. Eu digo que hoje ser professor no Brasil, ele tem que ser
herói, porque são turmas, e aí você vê na escola pública, são turmas muito grandes, vem um sistema totalmente engessado, o professor tem que seguir aquela rotina, seguir todo aquele sistema. Ele não recebe, na maioria das vezes, para fazer uma aula adaptada, né, não tem recursos, às vezes, recursos, aí eu digo visuais, recursos tecnológicos, para poder proporcionar uma aula diferenciada. E, dentro do espectro, como eu disse, né, são várias variáveis. A forma do meu filho entender a matemática pode ser diferente da forma como o filho da Jéssica entende a matemática. E aí você imagina para o profissional, para o professor de sala de aula, ter que lidar com isso todos os dias. Então a gente entende que é muito desafiador, porque é desafiador para a gente enquanto pais, que nós só estamos ali lidando só com o nosso filho. Imagine numa escola que você tem, às vezes, 30 alunos numa sala de aula, e desses alunos, às vezes, 4 ou 5 com diagnósticos diferenciados, e o professor, às vezes, não tem condições de desempenhar um trabalho que precisa ser desempenhado. Então, aqui eu preciso também, a gente não pode só falar enquanto dos desafios nossos enquanto família, mas dos desafios também enquanto ser professor. E professor no sentido de tanto para crianças que têm deficiência como crianças que não têm deficiência. Uma dessas pesquisas que eu citei, que foi feita pela doutora lá em São Paulo, ela fez em escolas públicas e particulares. E é um dado muito gritante. Por quê? A cada 10 professores, eles não querem, a cada 10, 9 não querem alunos com deficiência em escolas regulares. Então, é um dado gritante. São 90% dos profissionais. E a gente vai jogar pedra neles? Não. A gente vai criticar? Não. Porque para eles é difícil. Eles não têm condições de ficar. É humanamente impossível desempenhar um trabalho de forma eficaz. Então, precisa se olhar. Quando se fala em inclusão, a legislação ela foi muito bonita no papel. Mas na prática, como que isso funciona? É proporcionado condições favoráveis para que eles consigam fazer a inclusão de fato? Então, eu deixo esse questionamento. E a escola, de fato, hoje, é a nossa maior dificuldade enquanto família. Porque, às vezes, todo o trabalho que a gente desempenha na terapia extra-escola, quando o nosso filho se depara no ambiente escolar e os profissionais eles não recebem a mesma capacitação e não estão preparados para lidar, acaba desconstituindo o trabalho que é feito extra-escola. E aí, assim, quem tiver interesse, quiser me procurar, posso falar da experiência que nós temos com relação ao nosso filho, de dados coletados dentro do ambiente escolar, com o profissional adequado e sem o profissional adequado. Então, isso são dados, são números, né? A quantidade de comportamentos disruptivos que ele tinha com o profissional adequado e sem o profissional. Então, a gente precisa olhar isso com bastante cuidado mesmo. Tá? E, de antemão, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, se eu puder esclarecer mais alguma dúvida, é só me procurar. Obrigada. Nubia, nós que agradecemos mais uma vez, né, na sua pessoa, e a Câmara Municipal, logicamente, já tem o espaço, né, nós temos regramentos, mas toda pessoa que tiver intenção de interesse público, né, a gente sempre acolhe, a gente sempre abre um espaço para que possa transmitir um recado de importância para todos nós. Isso é de suma importância, como eu já disse, né, nós buscarmos conhecimento, sem o qual fica muito complexo a gente tentar resolver de outra forma. Dessa forma, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, né, na pessoa da Rogéria. A Rogéria chegou aí, está escondida lá, Rogéria. Então, sinta-se acolhida mais uma vez, vocês todos, vocês que fazem parte da associação aí, da possível associação, né, que está se concretizando, Patrick Los Neto, Santa, todos vocês. E, mais uma vez, desejar a todos uma boa noite, os rádios ouvintes, internautas, aos nossos funcionários da Câmara, desejar um abraço, minha esposa Larissa está em casa, uma boa noite a todos, e encerro a sessão
às 20h57. Uma boa noite a todos.